A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A AmCham Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas em Angola. Ela assenta essencialmente em 4 pilares: as relações comerciais, económicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola venham a declinar, pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola, mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares, e neste momento resumem-se em 4 bilhões. Do ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e quando elas aparecem no mercado, têm a tendência de criar empregos e participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. Do ponto de vista académico, a AmCham está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem pelo menos as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola, no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Bom dia, ouvintes da UAC, bom dia aos ouvintes da Hora da AmCham, o programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola. Este programa conta com a produção da JCS Comercial, técnica e sonorização de António dos Santos. Eu sou o João Costa e com todo prazer realizo e apresento este espaço de rádio. Hoje vamos trazer, como habitualmente na segunda e quarta-feira de cada mês, vamos trazer-lhe o painel de petróleo e gás. Hoje vai reforçado, os nossos membros estão aqui em peso. Contaremos com a presença do parceiro da Deloitte para as questões de petróleo e gás, Frederico Martins Correia. Contaremos igualmente com a presença do Dr. Afonso Chipet, que é economista, membro da Ordem dos Economistas e também um quadro da indústria petrolífera há mais de 20 anos. Também connosco está o engenheiro Pedro Godinho, ele que é presidente da AmCham Angola e também empresário do setor de petróleo e gás, tendo empresas quer na área de exploração e produção e também na prestação de serviço à indústria petrolífera. Também connosco está o José Oliveira, ele que é analista para o setor petrolífero e colaborador do CEIC, o Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, que produz o relatório de energia e que José Oliveira lidera esta pesquisa. Estamos aqui todos, efetivamente, para mais uma vez falar sobre os temas que marcam a atualidade sobre o setor de petróleo e gás. Eu vou começar por saudar os meus convidados e vou chamar para já José Oliveira. O primeiro tópico é a questão da Sonangol. José Oliveira, a Sonangol apresentou as suas contas recentemente, tendo como indicadores principais os resultados sofreram quebras significativas e nós vamos trazer-lhe efetivamente estes números relacionados com a Sonangol. No dizer que os proveitos operacionais da Sonangol caíram para 5.900 milhões de dólares, quando no ano passado eram 10.347 milhões de dólares. Também falar-lhe os custos operacionais também sofreram uma quebra de 26%. O EBITDA, né, o lucro da Sonangol antes dos impostos e outros custos, caiu
para 1.000 milhões e 971 milhões de dólares, quando no ano passado eram mais de 4 mil milhões e 679 mil dólares. Uma quebra superior a 50%, ou seja, caiu para menos de metade e naturalmente é significativo. Também há vários fatores que a Sonangol apresenta, né? Os proveitos operacionais, diz que as reduções verificadas de 42% nos proveitos operacionais e 58% no EBITDA são explicadas pela baixa do preço do petróleo bruto decorrentes da pandemia do Covid-19. Isso quer dizer que os preços das ramas eram $65 no ano passado e o preço médio fixou-se em $40,72 em 2020. Portanto, vamos agora avançar para a análise destes indicadores, quer de produção e quer a outro nível, e chamamos José Oliveira. José Oliveira, bom dia, bem-vindo à Hora da AmCham. Como é que encara esta situação da Sonangol na conferência de imprensa com os dados mais importantes e que notas tem para os nossos ouvintes relativamente à situação atual da Sonangol apresentada no seu aniversário de 45 anos numa cerimónia habitual de conferência de imprensa em que a companhia chama os jornalistas e explica tudo o que se passa. Bom dia, ouvintes, bom dia, colegas de painel, bom dia, Joel. Sobre esta questão da conferência de imprensa da Sonangol, com a revelação dos dados relativos a 2020, eu fiz aqui um pequeno apanhado mais relativo aos números divulgados. O primeiro número importante divulgado foi que as exportações globais da Sonangol, do seu próprio petróleo e do petróleo da ANPG, da Agência Nacional de Petróleos e Gás, somou 163,4 milhões de barris, um pouco menos do que o ano passado. O ano passado foram cerca de 169. Estes 163,4 milhões de barris, 86,4 eram da ANPG e 77 eram da Sonangol, proveniente dos blocos onde ela é investidora. As receitas foram, claro, inferiores a 2019, as receitas globais da Sonangol. E isso explica-se bem porque o preço médio ponderado das exportações de petróleo da Sonangol em 2020 foi de 40,72 por barril, $40,72 por barril, cerca de $24,4 a menos do que em 2019, em que a média ponderada do preço do barril Sonangol foi 65,13. Isto explica porque é que as receitas em 2020 são muito menores, e as receitas do Estado e as receitas da Sonangol. Outro dado importante revelado na altura foi a produção da refinaria de Luanda. Da refinaria de Luanda, em 2020, processou 16 milhões de barris, uma média de 47.480 por dia. Tudo deu origem a 2.151.000 toneladas métricas de refinados, dos quais 30% foi fuel oil, a maioria dele foi exportado, 25% foi de gasóleo consumido e 16% foi de nafta, que foi exportada porque a refinaria não está a fazer gasolina. As unidades de gasolina eram velhas, foram todas retiradas e agora está-se a trabalhar numa nova unidade que só estará pronta para o ano que vem. Em termos de consumo, o consumo do mercado interno foi de cerca de 3 milhões de toneladas métricas de combustíveis. Foram menos 700 mil toneladas que em 2019. Como o consumo foi menor, a Sonangol também importou menos, importou só cerca de 2 milhões de toneladas de produtos. Há aqui que acrescentar que as exportações de refinados, como nós não consumimos a maioria do fuel oil e também não consumimos a nafta, claro, não fazemos gasolina, as exportações da refinaria foram de cerca de 1.348.900 toneladas. Há aqui algo que a Sonangol salientou na conferência de imprensa, é que o único produto que aumentou de 2019 para 2020 foi o butano, o gás de cozinha. O país consumiu pela primeira vez 403 mil toneladas de butano em 2020. Normalmente o país andava nas 350, 360, 320 mil toneladas. O ano passado foi o primeiro ano em que ultrapassamos as 400 mil toneladas. Vale referir que a maioria do butano que nós usamos para fazer o gás de cozinha vem do soio do complexo da LNG. Sonangol adquire, além de ficar com a sua cota à parte, quando não chega, adquire aos parceiros, aos sócios, butano
para o mercado interno. Outra parte vem de Cabinda e outra parte vem da refinaria de Luanda. Ora bem, estes dados, agora olhando para dados financeiros, uma das primeiras coisas que salta à vista é a dívida. A Sonangol ainda deve aos fornecedores de combustíveis cerca de 1.145 milhões de dólares, o que é muito dinheiro. A dívida reduziu de 2019 para 2020 apenas em 200 milhões de dólares. Sonangol tinha a intenção de reduzir mais esta dívida, mas os baixos preços durante uma grande parte do ano, por causa do Covid, afetaram de facto as receitas da Sonangol e ela não pôde cumprir com os seus planos de uma redução maior desta dívida. Sonangol mantém ainda também dívidas de cash-call, que a Sonangol tem para com os operadores dos blocos onde é investidora. Todos os meses a Sonangol recebe os pedidos dos operadores para dar a sua participação nas despesas, de custos operacionais, manutenções, etc. E a Sonangol, neste caso, chamadas dívidas de cash call, está com uma dívida junto dos operadores de cerca de 825 milhões de dólares em dezembro de 2020. Em dezembro de 2019 devia apenas 715 milhões, o que quer dizer que a dívida aumentou cerca de 105 milhões de um ano para o outro. Isto também é fruto um pouco das baixas receitas em certo período do ano. Ainda também fruto das baixas receitas e de toda a crise que se viveu o ano passado, a nível de investimentos, a Sonangol investiu muito menos que o normal. A Sonangol em 2019 investiu na pesquisa e produção cerca de 1.854 milhões de dólares e o ano passado investiu apenas 445 milhões de dólares. Tal como todas as companhias, houve uma redução drástica nos investimentos nas áreas de pesquisa e produção. Na dívida, falta ainda, há uma dívida que a Sonangol não revelou e por acaso acho que devia revelar. É que aqueles valores que eu pus da dívida, aqueles dois casos, de cash call e dívida aos fornecedores de combustíveis estrangeiros, não engloba a dívida interna. A Sonangol tem uma dívida interna e para com companhias de serviços relativamente grande. É pena, não se conhece o número, mas sabe-se que há essa dívida. Bem, estes são os números que me chamaram a atenção de dados da Sonangol. Podemos ainda referir que a dívida para financeira da Sonangol é de cerca de 4.222 milhões, em 31 de dezembro, é inferior a 810 milhões ao que era em 31 de dezembro de 2019. Portanto, aqui houve uma redução da dívida global financeira, grandes empréstimos que tem com a banca internacional. Obrigado, José Oliveira, por esta análise que aqui nos faz. Vamos também ouvir o que pensa sobre esse assunto o Dr. Afonso Chipep. Dr. Chipep, bom dia. Diga-nos, por favor, o que pensamento tem sobre essa Sonangol que foi agora apresentada e que perspectivas tem futuras tem para esta empresa? João, relativamente ao ponto, portanto, concernente à Sonangol, em que o Conselho de Administração apresentou o seu cenário do último ano. Eu gostaria de dizer que a nossa economia, ou seja, a base econômica de Angola é o petróleo e será por mais 50 anos. Eu julgo que, não obstante as informações que foram passadas pelo Conselho de Administração, eu julgo que ela está a concentrar-se e dedicar-se no seu core business e penso que deve mesmo dedicar ao seu core business e é um dever que a Sonangol tem de tornar-se num verdadeiro player e porque a procura do refinado primário do petróleo, que é a gasolina e o gasóleo em África, vai se prolongar por mais 50 anos. Estou em crer que é muito importante que a Sonangol se concentre nos três aspectos que têm a ver com as três refinarias, porquanto é um dossiê que deve estar em cima da mesa das prioridades, como foram projetados e anunciados para o setor de refinação petroquímica. Se tivéssemos avançado há muito tempo, estou em crer que estaríamos a falar em inputs para o país acima de mais de
30 bilhões de dólares. Portanto, nós teríamos a nossa economia a funcionar e quiçá os anunciados 500 mil postos de trabalho teriam sido, não digo já criados, mas pelo menos facilitado em grande porcentagem, visto que o ritmo que é emprego na alta refinação cria vários postos de trabalho. E, por um lado, também devemos aqui ter em consideração que a visão programática neste setor para resolver a atração dos investimentos nos blocos petrolíferos tem uma razão de ser se tivermos em consideração que os investimentos em milhões de dólares com a tecnologia de última geração teriam sido empregos se nós tivéssemos construído já, diríamos assim, a refinaria do Lubito. Quero com isso também referir-me à refinaria, por exemplo, do Namibe, que teria sido uma mais-valia, aliás, teria contribuído significativamente para o início da real diversificação econômica. Com isso, quero fazer ainda mais um fincapé à questão da refinaria do Lubito, que faz tempo que foi projetada, não é? Mas que, infelizmente, continuamos a assistir à sua estagnação. Mas nunca é tarde para se trabalhar no sentido de se avançar com a construção desta importante refinaria. João, ainda em relação a Sonangol, eu acho que também é bom referir que desde a independência nós ainda não conseguimos retirar do nosso subsolo, mais de 2% da nossa riqueza principal, que é o petróleo. Continuamos nos 2%. E não obstante a instrução do Ministério dos Petróleos, em que a Sonangol deverá, até os próximos 5 anos, nesse caso os próximos 4 anos, uma vez que a orientação foi do ano passado, de atingirmos a cifra dos 10%, portanto nesses 4 anos estamos a falar de cerca de 8% para atingirmos os 10%. Mas para mim, seria mais ousado, não é, e desafiante, em que todo o esforço devia ser envidado, no sentido de que nós atingíssemos entre os 25% e 30%. Eu penso que é possível, uma vez que temos também, portanto, licitações nas bacias do Kwanza, quero dizer, no onshore angolano. Com isso, penso que deveria a Sonangol, se calhar no próximo ano, na sua próxima conferência de imprensa, deveria anunciar que passos foram dados ou qual é a percentagem que nos encontramos hoje em relação à exploração, tanto no onshore como no offshore, porque a perspectiva com a subida do preço do petróleo, há indicações de que os investidores continuarão a atrair os seus investimentos em países com uma certa estabilidade, e com a recuperação da economia mundial, penso que haverão mais estrangeiros, ou seja, investidores estrangeiros a dirigirem-se para produzir e explorar petróleo no nosso subsolo. E daí a razão de, diríamos assim, dizer que as perspectivas são boas para os próximos anos, em que devemos ter este rigor, devemos ter esta perspectiva, na verdade, desafiante, de querermos explorar com os nossos meios próprios, com os nossos recursos, com a nossa tecnologia, com os nossos recursos humanos, ou seja, empregar a tecnologia
para a extração do crudo no nosso subsolo. Muito bem, ouvíamos o Dr. Afonso Chipep, agora vamos ouvir o engenheiro Pedro Godinho. Engenheiro Pedro Godinho, que notas tem relativamente aos dados apresentados pela Sonangol nessa cerimónia dos seus 45 anos, em que apresenta os dados referentes ao ano passado e em comparação, claro, com o ano anterior, 2019? Não, já era esperada essa situação. Tivemos 2020, foi um ano atípico, naturalmente afetou a economia de todas as empresas, portanto, a situação financeira de todas as empresas, portanto, era de esperar. Agora, o que é importante nesse momento é que a Sonangol terá grandes desafios em relação à meta preconizada, que seria os 10% da produção total que o país é capaz de prover. Portanto, este é um aspecto que eu penso fundamental, porque da produção total do país, a Sonangol só tem a responsabilidade de 2%, só tem estado a produzir 2% da capacidade da produção do país, o que é um risco muito grande e, aliás, é uma tendência. Nesses 45 anos, a produção de petróleo está exatamente entregue às multinacionais. Portanto, até isso contribuiria muito, a subida da capacidade de produção da Sonangol contribuiria muito para a recuperação e a consolidação da soberania do ponto de vista económico. Portanto, são desafios e, apesar de tudo, como bem mencionou, 45 anos, é importante também olhar os desafios futuros, uma vez que está a haver agora um grande redirecionamento das empresas que produzem os hidrocarbonetos para as energias renováveis. Portanto, é uma questão que o mundo hoje olha como premente devido ao aquecimento global, e é importante que a Sonangol também se posicione nessa direção. E o que temos ouvido, temos acompanhado, mas começa a sentir-se já que as iniciativas de outras das grandes multinacionais estão muito mais à frente, muito mais além do que a perspectiva que a Sonangol nesse momento tem. Mas vamos aguardar. Obrigado, engenheiro Pedro Godinho. Então, falava-nos sobre esta questão da questão da Sonangol, que é para nós de veras importante, a maior empresa do país, e claramente nós vamos acompanhando o que mais importante acontece nessa empresa. Temos um segundo tópico para hoje e gostávamos naturalmente de chamar a conversa e se junta a nós agora Frederico Martins Correia, partner da Deloitte. Frederico, bom dia, bem-vindo, efetivamente. Gostávamos agora que nos ajudasse a ver o segundo tópico, né? A OPEP teve a reunião e na semana passada e impulsionou os preços, vimos os preços a chegarem na casa dos 70, naturalmente que hoje estão em queda. Hoje iniciou a negociar a $67, quase 68 dólares e 90 cêntimos. O que é que tem a dizer relativamente a isto? Que impacto está a ter a questão da OPEP sobre os preços e qual é a previsão que faz dos preços, né? Há, por exemplo, bancos que estão em posições completamente opostas, né? Encontramos o JP Morgan a dizer que o preço vai chegar mesmo aos $80 este ano, no terceiro trimestre, acredita nisto, e temos o Morgan Stanley que diz que não esqueçam isso não vai de facto acontecer, e que o preço máximo que vamos ter este ano no verão vai ser a altura em que o pico, né, a pico de procura por petróleo vai ser $65 e que o petróleo, na visão deste banco, termina em 58. Gostávamos de ouvir o que pensa sobre este tópico, Frederico Martins Correia, para ver se naturalmente bate com o que se vai apresentando. Vamos ouvir o que tem a dizer Frederico Martins Correia. Bom dia, Joel, bom dia, estimados colegas de painel. Peço desculpa também ter entrado agora um pouco mais tarde. No que concerne a esta questão do preço, eu pessoalmente, e penso que a própria organização que representa, a Deloitte, temos uma visão comum mais alinhada com aquilo que partilhou agora sobre a Goldman Sachs, em torno dos $65. Aliás, se lembram, há um mês passado, na nossa edição da Hora da Bolsa da AmCham, eu tinha referido que achava que ainda não seria no mês de março que a OPEP+ iria
eventualmente rever em alta a sua produção e, portanto, pelo menos a Arábia Saudita retirar aquele corte excedente face àquilo que é a congregação da OPEP e depois, consequentemente, aquilo que influencia os dados da Rússia, embora tenha sido disponibilizado quase sempre nas últimas reuniões a possibilidade da Rússia poder aumentar a sua produção, mas eu penso que neste momento há alguma concertação em torno de manter a produção e os preços em torno destes valores. Eu penso que, embora existam outros estudos e outras visões a falar de preços um pouco mais altos, eu penso que não fugirá muito deste valor dos $65, até porque eu penso que este é um valor até bastante interessante, pois se nós tivéssemos que identificar um valor que garanta alguma sustentabilidade a nível global e naturalmente com as devidas salvaguardas e exceções, o valor em torno dos $65, portanto, ou uma janela que vá dos 60 aos $70, é um valor extremamente interessante a nível global, porque permite que os países produtores e que tenham o seu orçamento geral de Estado bastante dependente do setor petrolífero consigam ter via impostos e royalties das operações petrolíferas um income interessante daquilo que é o valor a recolher do imposto petrolífero aplicado às operadoras e, portanto, de manter o seu orçamento geral de Estado relativamente estável, como é o caso da República de Angola. Por outro lado, permite também que a sociedade civil consiga ter acesso a combustível a um preço ainda relativamente controlado, não entrando em exageros de especulação. Portanto, se olharmos para essa questão e para algo que neste momento ainda é totalmente incontrolável, porque não temos experiência passada que permita sustentar as previsões e, portanto, todas as previsões que as organizações e as pessoas fazem em torno daquilo que é a evolução da pandemia Covid-19 são todas elas com um grande grau de incerteza, pois temos tido a questão de aparecer novas estirpes, dificuldades naquilo que é a logística da distribuição das vacinas e, portanto, isso naturalmente irá influenciar também aquilo que é a evolução do padrão de consumo nos próximos anos. Eu tinha partilhado na nossa última hora da Bolsa o facto de os países que já tinham aberto totalmente a sua economia terem até registado naquilo que é o consumo de combustível na utilização dos privados tinha dado um pequeno salto face àquilo que era o consumo anterior ao Covid, visto que as pessoas estavam a privilegiar o seu transporte privado em detrimento daquilo que era o transporte público, pelas questões de distanciamento social que todos nós sabemos. No entanto, também temos tido a situação de que países como os da Europa, de um momento para o outro, devido a um aparecimento de uma nova estirpe ou uma cadeia de transmissão não controlada, imediatamente em 3 ou 4 dias tomarem decisões de total lockdown, controle de fronteiras e, naturalmente, que isso tem um impacto enorme naquilo que é o consumo de derivados de petróleo, quer na aviação, quer no próprio consumo dos privados, na sua circulação para as suas atividades cotidianas e, naturalmente, que aquilo que é o crescimento ou o reatar de operações, como aconteceu em países de grande produção industrial como a Índia e a China, per si, não serão suficientes para complementar a falta de consumo que temos registado em países em que o lockdown é efetivo e que neste momento ainda se vive parcialmente em Espanha, nomeadamente em Portugal, parcialmente na Alemanha. A Inglaterra está a desconfinar lentamente e, portanto, tudo isso é uma incógnita. Perante todos estes dados, atendendo àquilo que é o controlo e alguma estabilidade e consenso
que estamos a assistir dentro daquilo que é a OPEP, eu penso que o preço não há de fugir realmente dentro dos $65, até porque existiria a possibilidade do Solgás rapidamente entrar no mercado e inundar um pouco mais aquilo que é a oferta, mas eu penso que durante aquilo que é a dinâmica da administração Biden e o facto de os Estados Unidos estarem eventualmente mais dispostos a estar alinhados com o Protocolo de Paris, a disseminação daquilo que é a produção de Solgás não voltará tão rapidamente assim aos níveis que existiam anteriormente à pandemia. Portanto, eu aponto também é que o preço referência para o crudo em mercado internacional no ano 2021 há de andar seguramente em torno dos 60 a 65. Ouvíamos Frederico Martins Correia sobre esse tópico da OPEP. Vamos agora chamar outro analista, José Oliveira. José Oliveira, estamos naturalmente aqui também a ouvir o seu ponto de vista. O Citigroup também já se pronunciou sobre essa questão dos preços do petróleo e também diz que vai ficar, o máximo que vamos ter é $65, né? O Goldman Sachs, eu dizia Morgan Stanley, é o Goldman Sachs, o banco de investimento, que espera que o preço do petróleo esteja fixado em $65 no terceiro trimestre e que vai fechar em $58. Estamos a falar do Brent, naturalmente. Enquanto isso, não é? O JP Morgan, outro banco americano, prevê naturalmente a sua efetivamente o preço a chegar aos 80. Mas é fundamental analisar o que a OPEP vai fazendo. Os sauditas mantiveram o corte de 1 milhão de barris de petróleo voluntário, né, para além daqueles que já existia, para suportar naturalmente um aumento que a Rússia e o Cazaquistão tiveram que fazer. Mas vamos ouvir o José Oliveira. Surpreendentemente, nessa reunião, a OPEP decide que vai manter o fornecimento de petróleo inalterado até finais de abril, manteve os cortes. O que é que tem a dizer sobre isso, José Oliveira? Esse impacto é positivo e também, claro, sobre os preços, né? Esse tópico que os bancos e investidores vão divergindo, uns mais otimistas, outros mais pessimistas. Que previsões tem José Oliveira? O que pensa sobre esse tema? Ora bem, OPEP, preços. Bem, a primeira coisa que se deve dizer é que eles estão muito melhor do que era esperado, né? Ninguém esperava que nesta altura tivesse, como a semana passada, o barril da maioria das ramas à volta dos $70. Hoje está um pouco mais baixo, deve estar nos 68, 69, depende, 67, mas enfim, estão preços muito mais altos do que aqueles que eram esperados. Porquê é que isto acontece? Isto acontece por causa das decisões que a OPEP vem tomando, que faz com que o mercado esteja a desencharcar. Os estoques estão a reduzir e vão reduzir com estas últimas decisões tomadas a semana passada, vão reduzir ainda mais do que aquilo que era previsível. Portanto, isto está a fazer aumentar os preços, apesar de haver ainda bastantes países com confinamento. Os estoques estarem a reduzir também é importante a médio prazo, porque eles estão muito altos, estão muito acima da média, na maioria dos países ocidentais e na China. Os países desenvolvidos estão acima da média e quando os países têm estoques acima da média, isso é um fator que influencia a baixa dos preços. Com estas decisões da OPEP, nomeadamente com a da Arábia Saudita de prolongar em abril o corte voluntário que fez de 1 milhão de barris por dia a menos de produção e de exportação do que aquilo que está obrigada de acordo com a OPEP, vai ser bastante importante e vai ter influência na segunda metade do ano, estou convencido, porque vai obrigar, como eu já referi, os estoques, a que os estoques nos países grandes consumidores desçam mais do que aquilo que era expectável. Aparecem muitas previsões, de que as médias deste ano podem ser superiores a $70, podem ser superiores a 75, enfim, acho que ainda é muito cedo para pensar nisso. Penso que isso é um pouco exagerado. Acho que as médias vão calhar talvez acima de $60 a média anual, pode ser que ande acima de $60 se as decisões da OPEP se mantiverem, e tudo indica que sim, mas podemos ter algumas semanas, há um fenómeno que pode acontecer, é que com a aprovação do programa Biden para a recuperação da economia americana, vai aumentar extraordinariamente o excesso de liquidez
que há nos mercados financeiros. Começa pelos americanos, mas depois vai ter uma certa extensão. E quando há excesso de liquidez nos mercados financeiros, os mercados futuros jogam muito na puxar para cima os preços das matérias-primas. Isso já se tem vindo a verificar, já está em curso, nomeadamente as matérias-primas mais fundamentais para a época atual, o cobre, o lítio, o níquel, por causa dos automóveis elétricos, por causa das energias renováveis, se calhar vai-se notar mais no petróleo. E podemos ter algumas semanas com petróleo acima dos $70, puxados pelos mercados futuros. Isto enquanto se mantiver toda a situação de não haver excesso de oferta sobre a procura. Se mantiver, portanto, a situação atual de que a oferta é ligeiramente inferior à procura. Vamos ver o que acontece. Mas as subidas de preço acima de 70 pode acontecer por algumas semanas, não sei se poderá ser muito prolongada, penso que não, porque depois há outros fatores em jogo, mas pode acontecer. Sempre que há excesso de liquidez dos mercados futuros tem um papel muito importante nas cotações e o petróleo é o produto em que eles mais jogam porque é o produto que tem maior volume de comércio internacional. Em síntese, acho que se devem salientar duas coisas. Um ano que vai correr, em princípio, melhor do que aquilo que era expectável, vai permitir, primeiro, à Sonangol diminuir as suas dívidas, porque vai ter muito mais receita. E segundo, ao Ministério das Finanças, dar um empurrão no pagamento da dívida interna, que é muito grande e que tem afetado imensas empresas, nomeadamente as pequenas e médias empresas nacionais, que têm muitas dívidas do Estado. Acho que vamos chegar ao fim do ano com uma situação melhor que era expectável aqui há 2 ou 3 meses. Muito obrigado, José Oliveira. Vamos também passar a mesma questão ao engenheiro Pedro Godinho. Engenheiro Pedro Godinho, o que pensa naturalmente sobre essa situação da OPEP, Morgan Stanley, JP Morgan, efetivamente em posições diferentes, né? O que é que efetivamente eu continuo com o Morgan Stanley, é o JP Morgan e o Goldman Sachs, né? Dos bancos de investimento conhecidos internacionalmente, têm posições diferentes, né? Um prevê o preço mais alto este ano vai chegar aos 80 e o outro prevê que o máximo que vamos ter no verão é 65, ou seja, muito $2 abaixo do preço que o mercado começou a negociar hoje. Engenheiro Pedro Godinho, por favor. Joel, um aspecto muito importante temos de levar em conta. O mercado é gerido por expectativas. O que essas instituições financeiras referem-se são tão somente expectativas, as análises que são feitas em função das variáveis que o mercado apresenta de momento. Mas eu gostaria de dizer que eu estou muito mais concordo e defendo acerrimamente a posição do Citigroup por uma razão muito simples. A subida do preço do petróleo neste momento não é uma subida sustentável. Esse é resultado da manipulação do mercado, da manipulação do binômio procura e oferta. Se não vejamos, Joel, março de 2020, o mundo começou a ser afetado profundamente pela Covid. Houve os confinamentos, os lockdowns, então, houve restrições de todo o género e uma restrição violenta. Os voos deixaram de ser realizados. Naturalmente, os carros, que são os maiores consumidores de combustível no mundo, também ficaram estacionados. E, no entanto, nessa altura, o preço do petróleo estava a $55. Foi necessário a Arábia Saudita inundar o mercado com 2,3 milhões de barris de dia durante 3 semanas, o que levou o preço do petróleo, o Brent, para $18 e o do WTI para valores negativos de menos 37 nos Estados Unidos. Portanto, a Covid existia, estava na sua fase embrionária e foi surpreendido exatamente com essa doença e completamente desorientado, e fomos alegando que um dos grandes motivos da baixa do preço do petróleo foi exatamente a Covid. E muitos até esqueceram-se do fator Arábia Saudita. Hoje, vamos na terceira fase do lockdown, quer dizer, a terceira fase de confinamento, numa fase extremamente grave, o petróleo está a subir. O que é com isso dizer?
que a subida ou descida do petróleo neste momento deve-se tão somente à manipulação do preço do mercado em função de cortes. Se não vejamos, o grande salto que ocorreu no preço do petróleo foi exatamente quando a Arábia Saudita anunciou ao mundo que haveria de cortar 1 milhão de barris de petróleo por dia. Portanto, a partir daí, o que é que se esperou? O que é que o mundo viu? Naturalmente, vai haver redução na oferta, vai aumentar a procura e por esse fator, então o preço do petróleo começou a subir. E nessa altura, a Arábia Saudita havia prometido cortar em fevereiro e março. Na última reunião, a Arábia Saudita decidiu estender os cortes para abril. Então houve a tal emoção, por isso é que o príncipe Abdulaziz bin Salman havia dito: não tentem prognosticar o imprognosticável, aquilo que não se pode, não tentem especular e tentar vaticinar a tendência da OPEP, porque as decisões da OPEP ou a estratégia da OPEP são imprognosticáveis. Portanto, aconteceu. A grande surpresa foi que a Arábia Saudita, que havia admitido a hipótese de cortar tão somente até março, estendeu para abril. A única brecha que houve foi exatamente libertarem, permitirem que a Rússia e o Cazaquistão aumentassem a sua produção. E nessa última reunião a produção aumentou, decidiu-se que a Rússia pudesse produzir mais 130 mil barris e o Cazaquistão 20 mil barris. Portanto, é só para ver que o mundo anda refém exatamente de duas pessoas. Nesse momento, dependem do lado da Arábia Saudita, ou dependem do príncipe, e de Putin. Se Putin, por qualquer razão, decidir aumentar a produção da Rússia, uma vez que os níveis de produção da Rússia andam por volta de 11 milhões de barris, naturalmente que esse preço vai cair em catadupa. Da mesma razão, da mesma forma que se a Arábia Saudita o fizer, de um momento para o outro decidir cancelar, desvincular-se desse compromisso e dizer, por razões A, B e C, vamos deixar de cortar esse 1 milhão e vamos então libertar esse 1 milhão para o mercado, o preço do petróleo virá aí novamente em queda livre. Portanto, como digo, Joel, a insustentabilidade desses preços não permite, pelo menos, que sonhemos com dias melhores. É bom que os fazedores de opiniões e, naturalmente, os mídias consigam transmitir essa mensagem para que não se criem falsas expectativas. Angola está a beneficiar com essa decisão da Arábia Saudita e todos os outros países produtores de petróleo estão a beneficiar, tanto membro ou não membro, porque, naturalmente, o preço do petróleo subiu e encaixa-se muito mais receitas. Mas o que é certo é que o mercado mundial desse commodity está refém de decisões de duas pessoas neste momento e também refém de outros fatores que poderão influenciar. Mas o que está demonstrado hoje é que mesmo com a Covid no seu pico máximo, o preço do petróleo começou a subir. E isso é que contrapõe os princípios da livre concorrência, os princípios e conceitos do mercado livre. Esses conceitos definem que os preços são estabelecidos pelo equilíbrio entre a procura e a oferta e não podem ser não fruto ou consequência de ações artificiais, portanto, ações fictícias. Concordo plenamente com o prognóstico do Citigroup, porque é o mais próximo da realidade. Eu acredito que se os países continuam a começarem a produzir normalmente dentro da sua capacidade de produção, naturalmente que os preços virão muito cá para baixo. E é avisado, é recomendável que a nossa liderança esteja atenta a isso e não se deixe emocionar com esse facto, porque os preços atuais não são sustentáveis e, naturalmente, seria também
recomendável que nem pensassem já numa fase como essa, numa revisão do orçamento ou alguma coisa, porque de facto o preço atual não é resultado de uma estabilidade no mercado, mas sim produto de uma manipulação. E por isso é que eu gostaria de realçar aqui uma vez mais que o mundo está sendo refém dessas decisões e a uma dada altura, sobretudo as companhias aéreas, estão a sofrer com isso. Porque, vejamos uma coisa. A maior parte dos aviões estão em baixo por causa do lockdown, do confinamento. Não há pessoas a viajar. Os aviões estão a voar e aquelas aeronaves que estão a voar com uma taxa de ocupação extremamente baixa. Quer dizer que os níveis de rendimento, de lucro dessas companhias aéreas estão em baixo. E associado a isso, ainda vem a subida do preço do combustível. Porque à medida que o preço do petróleo sobe no mercado internacional, com ele também sobem os derivados do petróleo. E com o jet, o fuel que é utilizado na aviação, também naturalmente sobe. Então essas companhias aéreas hão de sofrer duplamente. Uma por falta de atividade, não é? Por falta de procura por parte de passageiros, em consequência do Covid. E agora outra questão, outra vez, também em relação à subida do preço do combustível, quando elas estão numa fase de desespero no ponto de vista financeiro. E muitas delas até acabaram por falir. Portanto, o mundo está a analisar e, nesse momento, inclusive, há aí uma situação que é real. O Departamento de Justiça norte-americano está somente a aguardar a aprovação por parte do Congresso e do Senado para, naturalmente, penalizar e levar a tribunal os membros da OPEP por uma razão muito simples, porque a atividade fundamental da OPEP neste momento é exatamente regular os preços por métodos artificiais, com cortes. E isso faz com que não haja uma estabilidade por parte do mercado deste commodity, porque quando alguém se decidir, sobretudo a Arábia Saudita, o príncipe Abdulaziz bin Salman decidir que hoje vamos aumentar a produção, o preço vai para cá para baixo, destabiliza o mercado por completo. Se decidir, olha, fecho a válvula, o preço sobe, há uma instabilidade também, porque nesse momento, a economia mundial e a situação financeira do mundo está exatamente extremamente débil. Portanto, essa a razão pela qual eu sustento que o Citigroup acaba estando mais próximo da realidade, porque é o valor, $40, é o valor que, naturalmente, nas condições atuais no mercado do mundo, naturalmente são os que mais se aproximam do equilíbrio entre a procura e a oferta. Muito obrigado, engenheiro Pedro Godinho. Vamos também chamar à conversa o Dr. Afonso Chipep. Dr. Chipep, qual é a sua visão sobre este tópico aqui quente a ser discutido entre nós? Qual é a previsão para o que vai acontecer no futuro? João, relativamente à reunião da OPEP e os preços do petróleo, e eu gostaria de dizer que a OPEP e os seus aliados, que são conhecidos como o conjunto OPEP+, têm considerado manter os seus custos de produção em abril, ao invés de levarem a oferta. Portanto, é citado aqui a fragilidade da recuperação da demanda por petróleo em meio à crise do coronavírus. Portanto, o mercado esperava que a OPEP+ reduzisse os cortes em cerca de 500 mil barris por dia em abril e que a Arábia Saudita encerrasse um corte voluntário, na verdade, adicional a 1 milhão de barris por dia. A intenção saudita, portanto, ainda não está muito clara. Os preços recuaram à medida que as duas questões relacionadas ficaram sem resposta. Portanto, o nível de produção saudita e a oferta da OPEP no restante do trimestre. Convém, porém, referir aqui
e agora neste programa, que o mercado de referência que determina o valor das exportações angolanas abriu na segunda-feira acima dos $70, pela primeira vez desde a explosão da pandemia do Covid-19. Também o petróleo nos Estados Unidos, que a gente conhece como o WTI, atingiu o seu pico mais alto em 2 anos. Esta subida do preço do barril acontece depois de mais um ano, né? Ou seja, depois depois do ataque de rebeldes Houthis no Iêmen com coligações ao Irão durante o fim de semana contra as instalações petrolíferas da Arábia Saudita, como deve saber. Mas a tendência tem sido o crescimento desde que a OPEP e os seus aliados, neste caso a OPEP+, decidiram manter os custos de produção praticamente inalterados. A decisão da OPEP de manter os custos na produção reforça as perspectivas favoráveis para o preço do crudo, o que traduz numa notícia positiva para Angola, pois, na verdade, aguarda a recuperação econômica e as contas públicas, né, do país. É bom também referir aqui que o otimismo dos investidores em relação à evolução do preço do petróleo, com o crescimento da procura, a poder ultrapassar o nível de oferta que a OPEP poder vir a repor no mercado. Tal como eu havia pronosticado há um ano atrás, se estamos recordados, que o preço pudesse atingir $70. Hoje, alguns investidores antecipam que o preço possa atingir até os $75 ou $80 até o verão, a altura em que a procura é mais alta. Mas para mim é um motivo de satisfação, porque o pronóstico que eu havia feito o ano passado, para este ano, 2021, era portanto, o preço do barril atingir os $70. E, na verdade, chegou a atingir esse valor, que para mim é de ver interessante saber que as perspectivas que desenhamos, ou os pronósticos que nós desenhamos, eu particularmente, terá chegado a alcançar. Outro aspecto também, ao manter-se esse ritmo crescente, resultará obviamente num impacto positivo nas contas públicas angolanas, ou seja, a nossa tesouraria poderá registrar um superávit, quero mesmo dizer assim, um superávit orçamentário este ano para o mesmo nível de despesas que já foram assumidas no Orçamento Geral do Estado. Obrigado, Dr. Afonso Chipep. É uma nota de realce sobre este tópico. Estamos a acompanhar a Hora da AmCham Angola, o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas, aqui na LAR. Ouvíamos então as explicações dos nossos analistas. A todos a continuação de excelente quarta-feira. João Costa e António Santos despedem-se com a promessa de regressarem na próxima semana. Até lá, um forte abraço. O nosso painel de Petróleo e Gás regressa em abril, na segunda semana. Como quem diz, dia 14 de abril, cá estaremos para efetivamente mais um painel de Petróleo e Gás. Um forte abraço. Até lá. A Hora da AmCham Angola. A Hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A Hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.